Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tassiana, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou formada em Física e no ano de 2009, eu fui para a UFABC para começar meu mestrado. E lá no final desse ano eu conheci Jesus e acho que em 2010 eu comecei a frequentar o GEB. Eu fui Eu, eu conheci então o Jeb através da Érica, que me convidou. E inclusive foi ela que também me falou de Jesus pela primeira vez quando eu estive lá, né? De cara eu já fui numa vigília e conheci muita gente legal lá. E já vou dizendo pra vocês que esse tempo lá no Jeb, olha, são as melhores lembranças que eu tenho da UFABC. Eu lembro muito das pessoas, lembro muito das situações, de estar entre pessoas interessantes e legais, de conversar, de conviver, enfim, de planejar coisas. Essas coisas são realmente não tem preço. Essa vivência entre pessoas tão interessantes e legais. Bom, então eu assisti aos estudos bíblicos e depois de um tempo eu fiz também um treinamento e comecei a dar estudo bíblico. E já no começo daquela época, em 2010, eu não tinha tanto assim, eu era um pouco tímida, não gostava muito de falar em público. Mas com o Jeb eu posso dizer para vocês que foi realmente algo que me ajudou muito a começar a falar em público. Bom, então o Jeb foi uma situação, um lugar onde me ajudou bastante a falar em público. E também lá no laboratório onde eu fazia minha pesquisa, eu sentava do lado da Érica e a Érica me convidava para todo tipo de evento do Jeb, todas as reuniões, sempre ela estava me convidando. Inclusive, eu quero deixar registrado que a Érica que era como uma espécie de pastora até, porque ela estava sempre preocupada com as pessoas, sempre convidando, ela cuidava, ela envolvia, buscava. Às vezes tinha alguém que ia lá pela primeira vez e ela ficava preocupada em que essa pessoa se sentisse acolhida. E se a pessoa talvez ela não estava mais indo por um tempo, ela também buscava maneiras de buscar essa pessoa. Então eu aprendi bastante com a Érica nesse sentido de como fazer as pessoas se sentirem mais assim queridas, né? Inclusive, falando da Érica, foi ela que incentivou a começar a visita no asilo. Como é que começou essa visita no asilo? A ideia surgiu durante uma reunião que nós estávamos conversando sobre como colocar em prática o amor de Deus. E no meio dessa reunião surgiu então a ideia de fazer isso visitando um asilo. Então eu já tinha no meu coração essa ideia de realmente fazer uma espécie de um trabalho social. Então, mas eu não tinha assim muito de tomar atitude de fazer isso. E a Érica estava lá incentivando, vamos lá, tá? Você gosta dessas coisas, enfim, sempre incentivando. E foi aí que começou então essa visita ao asilo. Então lá no asilo a gente conversava com eles ficavam muito felizes de conversar, de estar lá com a gente. A intenção da visita era que eles se sentissem felizes e também criar uma espécie de uma união entre eles. E então a gente levava também música, porque como eles tinham Alzheimer, então a gente queria que eles queria ajudar eles, enfim, que eles se sentissem bem. Mas aquela visita não ajudava só eles, porque a gente se unia bastante, planejava coisas. Então foi, na verdade, é como todo mundo diz, né, que esse tipo de coisa ajuda mais a gente às vezes do que a pessoa que recebe, né. Então eu queria dizer também que esse tipo de atividade, ele
de planejamento, às vezes de reunião, de aprendizado, tudo isso ele é importante não só para isso, mas o importante mesmo, assim, acredito que é a união das pessoas, fortalecimento dos vínculos, estar entre amigos. Eu lembro que teve uma vigília na minha casa que foi... Eu lembro com muito carinho dessa vigília, porque tinha lá na minha casa tinha um pátio grande e a gente saiu para fora de noite e com as almofadas lá e cantando louvores até de manhã. E pessoal, nossa, foi muito marcante para mim essa vigília. Eu acho que assim foi algo sensacional de Deus ali nos unindo, né, como irmãos de Deus. E eu ficava muito feliz também de estar recepcionando o pessoal em casa. Eu gosto desse tipo de coisa. Então, assim, tem espaço para todo mundo desenvolver os seus dons e talentos. E para mim, o que eu consegui desenvolver no GEB foi essa coisa de the host, né? De receber pessoas e também de falar em público também foi algo que me ajudou bastante a desenvolver. Bom, a minha mensagem final, então, para quem tá no GEB, enfim, às vezes você acha que é meio trabalhoso, né, que toma tempo, que você tem que estudar para prova, enfim, essas coisas, né, e bate essa dúvida às vezes, mas eu recomendo dar trabalho, mas você no final, essas são as lembranças que vão ficar para vocês. Faz aí 6 anos que eu saí do GEB. E realmente o que eu lembro dessa época são essas coisas que nós vivenciamos juntos, as pessoas incríveis que eu conheci, esses momentos maravilhosos de aprendizado, de louvor a Deus, de oração, de estar junto, de saber, né, de crescimento espiritual. Isso é o que fica na sua mente depois isso, e realmente é o que vale a pena, um tempo que é muito bem aproveitado e que realmente é para a glória de Deus. Deus abençoe, um beijo para todo mundo. Tchau.